Boa noite, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Hoje nós vamos estar estudando, dando continuidade à nossa série de estudos no Evangelho de Lucas. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 7, Vamos ler o último parágrafo, ou a última passagem, que está presente aqui no capítulo 7. Nós dividimos, o capítulo 7 de Lucas na passagem onde Jesus tem um encontro com o centurião, depois na passagem onde Jesus ressuscitou o filho de uma viúva na cidade de Naim, depois o encontro falando sobre João Batista, Jesus fazendo uma apresentação para os seus discípulos acerca de João Batista, e por último nós vamos encerrar esse texto onde mostra, a cena onde Jesus ele foi ungido por uma mulher, onde ele foi ungido na casa de um fariseu chamado Simão. Então você que tem uma Bíblia, seja no seu tablet, seja uma Bíblia física, como essa que eu tenho aqui em mãos, abra comigo em Lucas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 36, ok? Diz assim o texto. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Verso 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Bom, nós já percebemos, e eu já venho ao longo das semanas, ao longo dos meses, porque nós estamos estudando esse evangelho basicamente desde setembro do ano passado, e eu venho falando repetidas vezes sobre a importância que Lucas dá a esse movimento de Jesus em ir ao encontro das pessoas que estão marginalizadas, das pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, que sofrem a marginalização, que estão sofrendo por inúmeras condições, Tanto o Evangelho de Lucas como Atos faz um movimento muito grande nesse sentido. E eu tenho dito, ao longo da nossa caminhada aqui, que o Evangelho de Lucas ele é um evangelho que mostra esse cuidado de Deus
as pessoas que estão em necessidades, as pessoas que estão vivendo sob a condição de fragilidade, sobre as pessoas que estão vivendo em condições adversas, né? E mais uma vez, nós encerramos esse capítulo 7 exatamente com esse contraste feito por Jesus, né? O texto começa mostrando que ele é convidado a uma festa de um fariseu, ou seja, de um dos homens que pertencia ao grupo religioso predominante, né, dentro do judaísmo naqueles dias, que eram os fariseus, que era um grupo que já existia basicamente nos dias de Jesus, já tinha quase um século, né, desse movimento. Era um grupo formado por pessoas que eram estudiosos do texto da Torá, das tradições judaicas, e que eles eram muito exigentes no cumprimento das leis, principalmente das leis rituais, né? E, logicamente, os fariseus, quando eles davam algumas festas, né, eram festas abertas ao público, às pessoas daquela localidade. Então, agregava as pessoas ali, até para que eles também demonstrassem, né, que eles eram pessoas justas, piedosas e que as portas da casa deles estavam abertas a todos. Então, as suas festas tendiam, principalmente nessa época aqui de Jesus, tinha uma tendência de ser uma festa mais pública, mais comunitária, exatamente para enfatizar até mesmo preceitos da Torá, né, da tradição rabínica de ser solidário para com os necessitados. Infelizmente, muitas vezes as motivações eram erradas, né? E eles eram solidários com as pessoas que tinham necessidades, com os mais pobres, não porque exatamente fossem bons, não porque seus corações se compungiam em um gesto de empatia para com a dor do outro, mas basicamente para se autopromoverem, né? Para mostrarem de certa forma que eles eram pessoas justas, que eles eram pessoas que de certa forma estavam cuidando uma das outras, né? E esse é um dos grandes problemas da vida. Na verdade, mais do que as nossas atitudes, nós seremos julgados diante de Deus por nossas motivações. Se eu faço bem, mas um bem aparente, né? Mas a minha motivação no meu coração ela é má, o bem que eu faço, o bem aparente que eu faço, que talvez ele esteja, na verdade, escondendo uma autopromoção ou escondendo um orgulho pessoal, mesmo que para os homens soe como algo bom, diante de Deus soa como algo egoísta, como algo orgulhoso e é tido como algo em que não glorificou a Deus, né? E na verdade nós existimos nesse mundo para a glória de Deus. Nós servimos a Deus para manifestar a sua glória. E a motivação, na verdade, é o que está oculto no íntimo do coração de cada pessoa. Cada pessoa será julgada por Deus, será julgada até mesmo pela sua própria consciência, pelas motivações que estão no nosso interior. Nós podemos fazer atos bons que escondem um coração mau. E quando fizermos esses atos bons, mais cedo ou mais tarde, a intenção e a motivação do nosso coração acabam sendo revelados. Porque não há nada que a gente faça na vida, não há uma ação que a gente faça, não há um discurso que façamos
que mais cedo ou mais tarde não exponha de fato o nosso interior, as nossas motivações, né? Jesus mesmo já dizia que aquilo que era proclamado às escuras seria colocado às claras. E aqui é um exemplo muito claro disso. Esse texto tem uma evidência muito forte sobre isso. Esse homem, ele convida Jesus para um jantar e ele dá aquela festa ali em sua casa. E o texto, Lucas, ele faz menção nessa história basicamente a partir do verso 37. O anfitrião da festa é colocado de lado. O texto diz no 36: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, e aí fazem-se a questão de colocar aqui o termo uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Então a cena, ela se desloca, ela sai desse anfitrião, desse fariseu que convida Jesus, e basicamente o relato começa a centralizar-se na atitude dessa mulher e na forma como Jesus ele lida com ela, né? Então você percebe não só o cuidado de Jesus para com aquele que sofre, como você percebe que Lucas, ao escrever o texto, ele quer dar uma ênfase muito grande do cuidado de Jesus para aqueles que sofrem o preconceito, para aqueles que sofrem a rejeição, para aqueles que estão em estado de vulnerabilidade. O texto de Lucas faz questão de mostrar que o reino de Deus se manifesta, alcança aqueles que a religião, que a instituição não conseguem alcançar, não quer alcançar. Que o reino de Deus ele é muito mais amplo, muito mais extenso do que podemos imaginar. Não vou entrar exatamente no mérito dessa discussão, porque é algo bem complexo. Mas voltando aqui exatamente para a análise do texto, né? Voltando aqui, pelo menos para a gente refletir um pouquinho sobre essa passagem. Essa mulher, ela vê Jesus ali na festa e o texto diz, né, que ele estava reclinado à mesa. Provavelmente, nesses dias aqui, eles já usavam aquelas mesas romanas, que era muito comum na sociedade romana e provavelmente já era muito comum em Israel também, que eram mesas onde a pessoa ela sentava-se basicamente ao chão, né? Ela quase que reclinava-se sobre a mesa e um dos braços ficavam apoiado na mesa, recostado, né? Porque você estava basicamente sentado no chão, então seus pés ficavam para fora, seus braços meio que apoiados sobre esse tipo de mesa. Então você ficava reclinado sobre ela, meio como se fosse um divã, ok? E quando essa mulher ela vê Jesus, ela vem por trás, né? Ou seja, onde os seus pés estão expostos. E o que que ela faz? Ela pega um perfume caro. O alabastro ele era um tipo de vidro, né? Um vidro translúcido, um vidro onde se guardava perfumes caros, né? Perfumes baratos eram guardados em outro tipo, em vasos de cerâmica. O alabastro ele era um vaso específico que continha um perfume muito caro, tanto que era um perfume caro e o alabastro ele era um recipiente que ele estava fechado, o perfume ele ficava dentro desse recipiente, ele era totalmente fechado, ele não tinha uma tampa, né? Ele não tinha uma abertura. Ou seja, quando você usasse, você teria que usá-lo por inteiro. Você quebrava o frasco
e usava o perfume. Então ele também não era um frasco muito grande, era um frasco pequeno, caríssimo, como até hoje, né? Perfumes caríssimos são colocados em pequenas quantidades em frascos, né? Você pega aí perfumes que custam na faixa de 2.000, 3.000 reais, existem, né? Vários deles nessa faixa de preço. E quando você vai ver são 60 ml, no máximo 100 ml, né? E essa mulher, ela leva consigo esse objeto caríssimo e quebra ele, derrama ele aos pés de Jesus. E não só isso, além de você perceber esse gesto, um gesto sacrificial, né? Porque ela pegou de mais caro que ela tinha. Você vê que ela está movida por um sentimento muito profundo, ela está muito comovida, ela está muito quebrantada, porque o texto diz, no verso 38, que ela se coloca atrás de Jesus, aos seus pés, e ela começa, né, a molhar os pés com as lágrimas. Depois ela enxuga, né, com seus cabelos, beija os pés de Jesus e então ela unge com o perfume. Ou seja, ela tem um gesto que basicamente o cuidar dos pés, o lavar os pés, era um gesto muito comum que um anfitrião fazia com um convidado, mas que ele pedia para um escravo, né? Para um escravo seu fazer isso, um serviçal da casa ter esse cuidado com a pessoa que ele estava recepcionando. Então, ela se coloca na posição de uma escrava. Ela se coloca na posição de alguém que ela está rendida, em que ela está cumprindo um serviço. Só que ela não é uma escrava, né? Ela não tem um senhor sobre ela. Então ela tem um gesto que é um gesto espontâneo, um gesto que é um gesto movido do seu íntimo, do amor que ela sentia, do quebrantamento que ela sentia, da emoção que ela sentiu ao encontrar-se com Jesus. E você percebe que ela tem essa atitude em relação a Jesus porque, de alguma forma, ela está promovendo, ela está vivendo uma espécie de crise, ela está vivendo uma espécie de situação de profunda agonia que impulsiona ela a querer tomar uma atitude para uma mudança, tá? Por quê? O texto diz que ela é caracterizada como uma pecadora, e o termo aqui pecadora era a forma como os religiosos, principalmente os fariseus, tratavam todas as pessoas que não tinham as mesmas práticas da guarda da lei como eles tinham, tá? Esse termo ele era usado para os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram chamados de pecadores, né? Exatamente porque eles quebravam com a lei do sábado, porque muitos deles cobravam valores acima do excedido. Mas assim, pessoas que cuidavam de rebanhos, como os pastores, eram chamados de pecadores. Por quê? Porque os pastores no campo, eles viviam em função dos seus rebanhos e muitas vezes, num sábado, ele quebrava a delimitação de quanto ele podia caminhar para salvar uma ovelha. Eles não guardavam muitas vezes o Shabat, eles acabavam quebrando as leis direcionadas para o sábado. Então,
toda essa gama de pessoas que não viviam como os fariseus eram tratados como pecadores, como pessoas que não cumpriam a lei como eles cumpriam. E os estrangeiros também recebiam esse termo. Mas aqui esse termo ele está sendo usado de uma forma bem específica. Eles estão querendo dizer, porque o fariseu ele usa novamente esse termo em relação à mulher. Ele está querendo dizer que ela é uma mulher de uma vida fácil, que ela ganha dinheiro como uma prostituta. É essa referência a ela ser uma mulher pecadora, né? Tanto que o verso 39, né, diz assim: ao ver isso, o fariseu que havia convidado, né, que havia convidado Jesus, disse para si mesmo, ou seja, ele pensou em seu coração, ou ele talvez resmungou bem baixinho, né? Mas provavelmente aqui a ideia do disse para si mesmo, ele pensou, ele olhou para Jesus, ele olhou para aquela mulher, o gesto daquela mulher. Provavelmente o olhar dele, né, foi um olhar de reprovação, um olhar de espanto, e ele pensou: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ou seja, tá nesse pensamento, nesse olhar, tá muito caracterizado essa rejeição e essa definição, né, acerca da mulher como ela sendo uma prostituta. Então, ela se move até Jesus dessa forma, ela tem essa atitude em relação a Jesus, exatamente porque ela está vivendo uma espécie de crise em sua vida. A atitude dela mostra um total quebrantamento. Ela é como se ela reconhecesse em Jesus alguém único, alguém singular. É como se ela estivesse olhando para a vida dela e ela estivesse profundamente cansada da vida que ela tem vivido até aquele momento. Ela está profundamente quebrada pela vida, pelas experiências amargas, ruins que ela tem experimentado em sua vida. Ela está profundamente quebrada por viver nessa dimensão onde as pessoas, de um lado, tratam ela como a pior das pessoas e de outro, as pessoas a tratam como um objeto. Ela está cansada de viver uma vida onde a sua vida tem perdido sentido, tem perdido significado. Ela está cansada de ser alguém que não é tratada como pessoa, mas tratada como um objeto de uso. Ela está cansada de viver uma vida onde ela não se enxerga mais como gente. Diante disso, ela é tomada por uma profunda crise, ela é tomada por um profundo desespero. E nesse desespero, ela se lança aos pés de Jesus, como que dizendo que ela está pedindo socorro. Há um pedido de socorro daquela mulher nesse gesto que ela tem em relação a Jesus. Há um pedido de socorro, há um pedido de socorro que expressa esse desespero, essa angústia, essa dor que extravasa a sua alma. E quando Jesus olha para isso, ele enxerga não somente o gesto dela, não somente a ação dela, mas principalmente a motivação que o leva àquela atitude. Jesus enxerga que, por mais que ela seja vista
como uma pessoa marcada, estigmatizada, uma pessoa que a sua vida ela está publicamente denunciada para os homens, ele enxerga nela alguém que o reconhece, que de alguma forma o ama, alguém que não quer viver mais a mesma dimensão de vida, alguém que está vivendo uma profunda crise e que está se lançando aos pés de Jesus como um grito de socorro para que possa haver uma mudança em sua vida. Jesus, em relação a essa mulher, quando ele olha para essa mulher, ele diz, e ele usa a atitude dela como um exemplo para Simão, o fariseu que o convidou, no verso 44, onde ele fala assim, ele em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E ao verso 48, Jesus diz a ela: seus pecados estão perdoados. E depois completa dizendo: a sua fé te salvou, vá em paz. Para aquela mulher, para aquela situação de dor, para aquela vivência em desespero, Jesus olha para ela, Jesus olha para a dimensão da sua dor e lhe transmite uma palavra de cura. Jesus olha para as suas angústias, para o seu desespero e lhe transmite uma palavra de restauração, porque ele entende que, primeiramente, antes de qualquer coisa que possa estar acontecendo na vida dela, antes de qualquer coisa que possa estar acontecendo do lado de fora, o grande problema está dentro. Ela se perdeu dentro dela. Ela se perdeu nas escolhas que ela fez. Ela se perdeu no modo em que ela optou por viver. Jesus a chama, a convida para viver uma nova experiência. Uma experiência onde ela possa se sentir agora amada por Deus, restaurada por Deus. Uma experiência de encontro, uma experiência de vida. E é esse o convite que Jesus faz a cada um de nós. Todos nós em nossas vidas estamos de alguma forma afetados pelo pecado, afetados pelas nossas escolhas erradas, afetados pelos caminhos que trilhamos. Quantas vezes na vida de cada um de nós somos tomados pelo desespero, pela dor, pela angústia? Quantas vezes em nossas vidas nós olhamos ao nosso redor e as situações se tornam caóticas, se tornam difíceis? Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e começamos a não encontrar saídas, não encontramos respostas, nós tentamos buscar ajudas humanas, nós procuramos buscar ajudas de outras pessoas, nós procuramos o consolo em outras pessoas, e muitas vezes o que recebemos na vida são portas na cara. Quantas vezes nós nos tornamos alvos do julgamento das pessoas? Quantas vezes nós nos tornamos alvos do ódio, da hostilidade de outras pessoas? E como consequência
desse emaranhado de situações, nós vamos nos sentindo sós, angustiados, perdidos, ficamos perplexos, sem esperanças. Começamos a nos sentir como que afogados em um mar de problemas, de sofrimentos, de angústias. Mas nessa noite, neste momento, eu quero te anunciar que Jesus está presente em nossa vida, Jesus está presente em nossa história. E assim como ele tratou a dor daquela mulher com misericórdia, com bondade, com amor, com graça, eu quero te anunciar que o Senhor é o mesmo, que Jesus continua sendo aquele que nos trata com bondade, que nos trata com misericórdia. Ele continua sendo o mesmo que enxerga a nossa dor, ele continua sendo o mesmo que enxerga as nossas mazelas, que enxerga as nossas falhas, que conhece a dimensão da nossa vida e da nossa existência, e que ele tem o poder de transformar a nossa vida, tem o poder de curar a nossa história, tem o poder de nos levar a viver uma nova experiência, uma experiência de restauração, uma experiência de uma comunhão mais profunda com o Pai, uma experiência de liberdade. Talvez você esteja vivendo uma situação onde você se vê escravo, ou dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, ou de situações que têm vindo sobre a sua vida. São situações que você não consegue sair delas, são situações que sempre te empurram para o mesmo lugar. Nós percebemos que nós estamos vivendo qualquer situação de escravidão na nossa vida quando nós tentamos mudar algo e todas as nossas atitudes de mudança sempre nos empurra para o mesmo lugar, sempre nos empurra para a mesma atitude, sempre nos empurra para a mesma prática, ou seja, nós andamos e não saímos do lugar. E todas as vezes que nós estamos vivendo essa dimensão de vida, nós estamos vivendo algum tipo de escravidão na nossa consciência. Nós estamos presos a alguma situação na nossa vida que, por mais que nós tentemos mudar, por mais que nós queremos mudar, por mais que a gente faça, tome iniciativas, mas você dá voltas, voltas e voltas e continua no mesmo lugar, significa que nós estamos sendo escravos de alguma situação. E Jesus ele se revela como o nosso libertador. Jesus ele veio anunciar e proclamar que é chegado um tempo de liberdade, um tempo onde nós poderemos nele, por meio dele, confiando a nossa vida nele, dependendo dele, nós iremos sair dessas situações que nos prendem, dessas situações que nos amarram, dessas situações que nos algemam para viver a liberdade. Quando eu li o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, na apresentação de Jesus, quando Jesus ele entra na sinagoga, o texto que é lido é exatamente o texto de Isaías 61, que era um texto que falava sobre o Messias, sobre Jesus, e o texto dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres, para libertar os cativos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma das missões de Jesus é libertar os que estão presos. Se você se encontra preso em alguma situação, em alguma dimensão da sua vida, seja qual for, hoje o Senhor se revela a você como seu libertador. Ele quer te libertar para que você possa viver a liberdade que Deus tem para você. A vontade de Deus não é que você viva uma vida carregando pesos. Não, Deus não quer que você viva uma vida amargurado, carregando sentimentos pesados, carregando lembranças ruins, carregando atitudes que só te machucam, que só te colocam debaixo de
peso de sofrimento. Não. A vontade de Deus é que você viva uma vida feliz e em paz. A vontade de Deus é que você possa viver um tempo de alegria, de celebração e de vida nova. Para isso, Ele nos deu o seu Filho. Para isso, Ele nos deu Jesus, o único caminho, a única verdade e a única vida. O único caminho que verdadeiramente nos leva à vida. Jesus, em todo o tempo, ao tratar com aquela mulher, ele trata com as suas mais profundas dores, com as suas mais profundas angústias e leva ela a entender que ela é acolhida em amor nos braços do Pai, a despeito, independente do que ela viveu até ali, independente do que as pessoas pensam sobre ela. Ela é amada de Deus e, sendo amada pelo Pai, o Pai lhe concede a oportunidade de viver uma nova história, de viver a reconstrução de uma nova vida. E isso em detrimento desta atitude, uma atitude de quebrantamento, onde ela olha para Jesus, se coloca como uma escrava, recepcionando a Jesus, lavando os pés de Jesus, onde ela se vê como indigna de qualquer ato de bondade de Jesus e ao mesmo tempo ela é alcançada pela salvação, pela vida nova que Deus tem a oferecer por meio do seu Filho. Já com o fariseu, Jesus ele o confronta. O texto diz que ele tem esse olhar e esse pensamento, acerca de Jesus, que a gente leu no verso 39, que ele diz: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ou seja, aqui está implícito toda uma reprovação desse homem em relação a Jesus, porque ele duvida de Jesus, sendo de fato alguém enviado por Deus, ele coloca em xeque isso, e o desprezo que ele sente pela mulher, E a partir do verso 40, Jesus diz: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ou seja, Jesus discerne a motivação do coração daquele homem. Jesus discerne, conhece o íntimo do seu coração. E aí Jesus lhe diz: Simão, tenho algo a lhe dizer. E aí ele diz: dize o mestre. E aí Jesus conta uma história. A história diz: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquela a quem foi perdoada a dívida maior. E aí Jesus responde: você julgou bem. Em seguida virou para a mulher e disse: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Então, ele faz o quê? Uma comparação dos atos dela com os atos dele. Só os atos dela evidenciaram alguém que amava Jesus. Os atos dele demonstraram que ele enxergava em Jesus apenas mais um ali entre os seus convidados. Ele não enxergava Jesus com a importância que Jesus tinha, ele não enxergava Jesus com a grandeza que ele tinha. Ele o tratou como mais um. Por quê? Porque ele havia convidado a Jesus,
mais para observar a Jesus, mais para estar numa posição de, de alguém que está analisando, julgando, na posição de alguém que está fazendo uma avaliação, do que a posição de alguém que cria, acreditava em Jesus. E ele é movido por isso, por ser um homem que defende com unhas e dentes a sua tradição, a sua religião. Ele está tão apegado à instituição, à religião que lhe foi lhe dada, que ele não consegue enxergar que Jesus é o cumprimento da palavra de Deus, anunciada tanto a Moisés e aos profetas. Por quê? Porque, de certa forma, esse homem, por criar uma visão da vida, onde ele se vê num patamar de um homem justo, de um homem moralmente perfeito, entre aspas, né? De um homem íntegro, de um homem sem falhas, ele não se vê na necessidade de mudança, ele não se vê na necessidade de quebrantamento, ele não se vê na necessidade de reconhecer que ele precisa de um Salvador. Ele está muito endurecido, ele está muito confiante em si mesmo, confiante na sua religião, confiante nas suas práticas morais. E confiando em tudo isso, não há espaço para a graça de Deus. Não há espaço para reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Não há espaço para reconhecer a Jesus como Messias. E muitas vezes, esse é o grande problema de muitas pessoas. Elas estão tão seguras em si mesmas, estão tão confiantes nas suas práticas, estão tão confiantes na tradição, na religião que elas vivem, elas estão tão confiantes na sua moralidade que esquecem que, como o apóstolo Paulo diz, todos pecaram e todos se tornaram dependentes da manifestação da glória do Senhor. O capítulo 1º, 2º de Romanos nos fala exatamente sobre essa universalidade do pecado humano, que todos os homens entraram numa dimensão de distanciamento de Deus, que todos os homens precisam ser alcançados pela graça do Senhor, precisam ser alcançados pela salvação que Deus proporciona em Cristo Jesus. Quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós dependemos do nosso intelecto, quando nós confiamos na nossa razão, quando nós nos apoiamos nas nossas virtudes, nos nossos poderes, nós não abrimos mais, nós fechamos todo o espaço para que Deus possa agir em nossa vida. E esquecemos de uma coisa muito importante. Qualquer coisa que nós tenhamos nessa vida como qualidade, qualquer coisa que nós tenhamos nessa vida como recursos, qualquer coisa que nós tenhamos nessa vida como capacidades, como inteligência, todos os nossos recursos são recursos findáveis. Todos os nossos recursos são passíveis de falhar. Todos os nossos recursos não são suficientes para lidar com todas as demandas da vida, porque a vida em si, ela é um mistério. A vida, ela carrega momentos, situações que mais cedo ou mais tarde fugirão do nosso controle. E quando nós nos deparamos com situações que fogem do nosso controle, nós começamos a perceber quão impotente nós somos, quão frágeis nós somos.
e quão miseráveis somos. E aprendemos a lição, alguns não aprendem nunca, mas começamos a entender que por mais coisas que possamos ter nessa vida, nós temos um limite. E aonde chega o nosso limite, nós não temos mais o poder de ultrapassar. Quero encerrar essa reflexão te levando a pensar sobre isso, sobre as nossas limitações, sobre a fragilidade da nossa vida e levando você a pensar que por mais recursos que venhamos a ter, um dia nossos recursos acabam, um dia nossos recursos falham. Agora, se nós dependermos do Senhor, por mais frágeis que possamos ser, se a nossa confiança e o nosso coração estiver em Deus, por mais frágeis, por mais limitados que possamos ser, nós estamos diante daquele que é a fonte de todas as coisas, que seus recursos são inesgotáveis, que a sua sabedoria é infindável. Se você confiar em Deus, você sempre encontrará o socorro de Deus no dia mau. E quando você encontrar situações onde as suas forças se acabam, onde os seus recursos se esvaem, você poderá estar ancorado na misericórdia, na bondade e na graça do Senhor sobre a sua vida. Pense nisso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Nós te bendizemos aqui por esta noite, por esta reflexão. Que teu Espírito possa iluminar nosso coração, iluminar nossa consciência, nos levando, Senhor, ao conhecimento de ti. Que teu Espírito possa soprar sobre nós, remover todo o véu, remover toda cegueira e toda confiança em nós mesmos, todo orgulho pessoal e nos levar, Senhor, rendidos a ti. Senhor, nesta noite, que teu Espírito possa continuar fazendo ecoar a tua voz em nossos corações. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até mais.